Mesmo depois de sofrer experiências ruins, desagradáveis, experiências que te fizeram sofrer, que te machucaram, que te humilharam, ainda assim você continua batendo nas portas erradas. E é difícil imaginar como se poderia esperar que uma pessoa soubesse quais portas são as portas certas para ela, se ela nunca chegou a saber o que é uma porta certa. Como é que eu sei, Lisandro, que essas portas são as portas erradas? Como é que eu sei quais são as portas certas? E é difícil que uma mulher saiba se ela nunca chegou a saber o que é uma porta certa. Ela não sabe distinguir entre uma porta certa e uma porta errada. Isso acontece com você? Você não tem parâmetros e referências para escolher entre fazer escolhas saudáveis ou escolhas nocivas, escolhas construtivas e destrutivas? Você não tem conteúdo, né, para ter discernimento e bom senso? Às vezes a gente não tem. Eu fui uma mulher que não tive durante muito tempo. Eu não achava que eu tinha opções ou possibilidades. Nem sabia o que distinguia uma porta certa de uma porta errada. Então olha só, que legal que ela diz aqui. Então ela diz assim que as portas erradas são aquelas que fazem com que voltemos a nos sentir proscritas, ou seja, denegridas, exiladas, banidas. As portas erradas, queridas, são aquelas que vão tornando a nossa vida mais pobre, mais escassa, existencialmente. Essas são as portas erradas. Então, como eu sei se essa escolha está me fazendo bem? Basta que você olhe para ela e se observe. Estar nessa relação que você está hoje faz com que a tua vida, com que você se sinta mais forte, a tua vida se torne mais rica existencialmente, ou faz com que a tua vida seja mais estreita, pobre, escassa? Perceba, olhe para as escolhas, olhe para o seu passado, olhe para essas escolhas. E eu sempre falo lá para as minhas lobas que o passado, ele é lugar de consulta, não de morada. Então sim, olhe para o seu passado, perceba se as escolhas que você fez até aqui tornaram a tua vida mais larga, mais florida, mais rica, não de bens materiais, também, né? Também, mas rica existencialmente, se a tua existência, a partir das escolhas que você fez, se ampliou ou se ela se restringiu ou se ela foi minguando. Então você pode olhar com muito carinho para essas escolhas, né, e perceber as escolhas certas, as portas certas são aquelas que nos fortalecem, aquelas que tornam a nossa vida mais próspera. Essas são as escolhas prósperas que tornam a nossa vida mais rica, mais farta, mais larga, mais cheia de vida, ao contrário das portas erradas, das escolhas erradas que vão denegrindo a nossa vida, ao invés de fazer com que ela floresça. Então ela diz assim: as portas erradas são essas que fazem com que voltemos a nos sentir isoladas, proscritas, banidas, rejeitadas, denegridas, que nos colocam nesse lugar de novo, de nos sentir mal com a nossa própria vida, com as nossas próprias escolhas. Então essa reação ao isolamento é a do tipo procura de amor em todos os lugares errados. Quando a mulher se volta para um comportamento repetidamente compulsivo, reencenando esse comportamento frustrante que provoca decadência, em vez dessa vitalidade permanente, com o objetivo de abrandar o seu isolamento, ela na realidade está causando mal ainda maior. Então essa mulher que repetidamente está batendo nas portas erradas para buscar as coisas certas, e se sente cada vez pior com as suas escolhas, pior com a sua própria vida, sente a sua vida cada vez mais decadente, essa mulher começa a desenvolver comportamentos repetidamente compulsivos, certo? Comportamentos de fuga, comportamentos que possam abrandar a sua tristeza, o seu isolamento, a sua solidão. Então ela diz que na realidade esses comportamentos entorpecedores, né, como por exemplo comer demais, gastar demais, assistir Netflix demais, todos os comportamentos que nos levam para longe de nós mesmos são comportamentos esses obsessivos, compulsivos. Às vezes até ficar obsessivo por alguém também é um jeito de eu ficar distante de mim mesma, né? Porque quando eu estou cuidando da vida do outro, eu não tenho tempo para cuidar da minha. Então ela diz que quando a mulher se volta para esse tipo de comportamento, na verdade ela ainda está causando
mal ainda maior, porque a ferida original não está sendo tratada. E a cada circunstância, a cada porta errada, ela vai causando novas feridas. Percebem que isso vai sendo um ciclo, né? Uma espiral de autodestruição, de autossabotagem. E aí ela diz o seguinte, que essa atitude de estar sempre batendo nas portas erradas, às vezes buscando esses prazeres imediatos para abrandar essa tristeza, essa frustração, essa solidão que a mulher sente, ela diz que essa atitude de ficar buscando esses comportamentos entorpecedores se assemelha a pingar algum remédio no nariz, quando na verdade se tenha um talho aberto no braço. Imagina que você tem um talho aberto, sangrando no braço. E você sente dor. E aí você vai e bota um remédio no nariz. É claro que isso não vai solucionar. É claro, então, que se nesse momento da tua vida você tem comportamentos compulsivos, repetitivos, que te anestesiam, te entorpecem, comportamentos de fuga, no momento isso até pode trazer um certo alívio. Mas o que você está fazendo é se ferindo cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Mulheres diferentes escolhem tipos de remédios diferentes, né? Então ela diz assim, mulheres diferentes escolhem tipos diferentes de remédios errados. Algumas optam pelo que é obviamente inadequado, como as más companhias, né? Pode ser um tipo de remédio errado. Ou os excessos nos prazeres, que são prejudiciais e destrutivos da alma, né? Como eu acabei de falar. Então, às vezes, a vida da mulher tá tão escassa, pobre, a vida tá tão sem vida, que ela vai buscar se entorpecer, fugir, se anestesiar em prazeres imediatos ou em más companhias, em comportamentos repetitivos que fazem com que ela fuja da sua realidade. Para algumas mulheres, às vezes, isso é um amante que faz com que ela, então, fuja desse relacionamento falido. Para alguns homens também, mas aqui a gente está falando para mulheres e sobre as mulheres. Então, algumas optam pelo que é obviamente inadequado, más companhias, excesso de prazeres que são prejudiciais e destrutivos à alma, e tudo aquilo que primeiro a incentiva e a coloca lá no alto, para depois atirá-la no resto do chão. Então, essa mulher que há muito tempo vem batendo nas portas erradas, procurando as coisas certas, talvez esteja tão machucada, tão sofrida, que busca se entorpecer com alguns comportamentos, com algumas escolhas. Num primeiro momento, isso então faz com que ela realmente se anestesie, né? Ou que a leve, uau! Mas que depois, imediatamente, colocam ela novamente no chão. Então ela diz que existem diversas soluções para essas más escolhas. Se a mulher conseguisse parar para examinar o seu próprio coração, olha que lindo isso, ela veria nele uma necessidade, a real necessidade, de que suas habilidades, os seus dons e as suas limitações fossem respeitosamente reconhecidos e aceitos, né? Então ela diz assim, para que a gente possa começar a cura, pare de se iludir com a ideia de que um pequeno paliativo irá consertar uma perna quebrada. Percebe? Isso é só um trechinho assim, ó, da explicação, né, da elaboração do conto do Patinho Feio. Então, percebe o quanto os contos, eles podem servir como mapas que nos sinalizam caminhos errados, trajetórias equivocadas, nos ensinam como recalcular essa rota, como pegar um caminho que me fortalece ao invés de continuar nesse caminho que degrada a minha vida, né, que empobrece a minha vida.